O Evangelho em 3 minutos, com Mário Persona. As passagens que falam genericamente de ressurreição usam a expressão ressurreição dos mortos, mas a ressurreição de Cristo e a dos salvos é tratada como ressurreição dentre os mortos. Isto é para indicar que Jesus foi tirado de entre os que estavam mortos. A mesma expressão dentre os mortos é usada também para a ressurreição dos salvos por Cristo, pois os corpos dos demais mortos, permanecerão na morte, até o juízo final. Por isso, Paulo escreve em Filipenses 3,11 que aguardava a ressurreição dentre os mortos. A ressurreição dos salvos é chamada de primeira ressurreição, em Apocalipse 25, ressurreição da vida, em João 5,29, e ressurreição dos justos, em Lucas 14,14, nesse nosso capítulo. Mas ela acontece em pelo menos 3 estágios. Primeiro, Cristo, que é as primícias, cuja ressurreição revela o que acontecerá também com os que crerem nele. Hoje, existe apenas um homem de carne e ossos no céu. Porém, depois da ressurreição dos mortos em Cristo e da transformação dos vivos no arrebatamento da igreja, todos os que morreram e hoje estão em espírito no céu receberão seus corpos, a semelhança do que aconteceu com Jesus. Então o céu será habitado por milhões de seres humanos em corpos de carne e ossos, porém diferentes deste corpo natural, pois poderão viver na eternidade, quando o tempo deixar de existir. Mas serão corpos tangíveis e não espíritos, como Jesus explicou depois de ressuscitar. Vejam as minhas mãos e os meus pés, disse ele, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Isso está em Lucas 24:39. Ele surgiu no meio deles em um aposento, com as portas fechadas, e comeu peixe com os discípulos. A ressurreição de Jesus é a primeira fase da primeira ressurreição, a ressurreição dos que morreram em Cristo e a transformação dos vivos no arrebatamento é a segunda fase dessa primeira ressurreição. A terceira fase seria a ressurreição dos mártires da grande tribulação, que virá após o arrebatamento da igreja. Alguns acreditam que os santos do Antigo Testamento ressuscitarão nessa fase, porém eu creio que eles estejam entre os mortos em Cristo, de 1 Tessalonicenses 4,16, que ressuscitarão também no arrebatamento. Poderá haver ainda mais uma transformação dos corpos ou ressurreição no final do milênio, pois nós devemos nos lembrar de que a Terra, no reinado de 1000 anos de Cristo, será habitada por pessoas vivas, em corpos naturais, e que ainda haverá morte durante aquele período. Eu sugiro a leitura das passagens que falam da primeira, segunda e terceira fases da primeira ressurreição. Você encontra em 1 Coríntios capítulo 15, também em 1 Tessalonicenses 4, de 15 a 18, e Apocalipse 14, 13. Nos próximos 3 minutos veremos a segunda ressurreição. Mas eu espero, sinceramente, que você não esteja entre os que participarão dela. Visite 3minutos.net. Dúvidas? Visite respondi.com.br.